Antes mesmo das redes sociais serem porta-vozes da população nas ruas, o rádio fez o seu papel na hora de cobrir as manifestações, juntando repórteres, civis e testemunhas oculares. Toda uma cobertura viraria história em maio de 1968. Isso é uma história de rádio. História de rádio. Em 1968, o rádio era um monopólio do Estado francês. As únicas vozes não controladas vinham das chamadas estações periféricas, que apesar de terem seus estúdios na França, principalmente em Paris, seus transmissores ficavam fora do território francês. Transmitindo a partir de Mônaco, Luxemburgo e Alemanha, por exemplo, as estações periféricas como a RTL e a Rádio Europa Uno cobriam as manifestações de março de 1968, fazendo frente à televisão que cobria as manifestações, sempre citando os envolvidos como baderneiros e extremistas. Já a rádio pública cobria as manifestações sempre fora do epicentro delas. Já os repórteres da RTL e da Rádio Europa Uno cobriam com seus repórteres ao vivo, a partir de telefones, no centro das manifestações, sempre próximo das balas de borracha e dos gases lacrimogêneos, e era perceptível o perigo que estavam durante a sua cobertura. C'est absolument extraordinaire ce qui se passe ici, une scène d'une violence inouïe. Comment les étudiants? Les gaz sont lâchés, ce ne sont plus des gaz lacrymogènes. Ce sont des gaz d'asfixia. Nunca o rádio teve tanta influência. Calcula-se que 200 mil aparelhos foram vendidos durante aquelas manifestações, e por ele via-se o debate e a história sendo feitos. C'est prendre contact avec Monsieur le Ministre, qui lui, au nom du gouvernement, peut prendre cette décision. Absolument, et si le ministre prend cette décision, il sait qu'il peut communiquer directement avec tous les manifestants sur les antennes de radio. Segundo o diretor de informativos da RTL, era a primeira vez que as pessoas se manifestavam com o rádio na orelha. Eram atores informados e ouvintes ativos. Já a polícia dizia que as emissoras periféricas complicavam a sua tarefa, porque informava a manifestação das tropas aos manifestantes, e o próprio ministro da Segurança Pública chamou as emissoras periféricas de rádio-barricadas. E o primeiro-ministro criticou as rádios na Assembleia Nacional. O ministro dizia que não podia acreditar que, sob o pretexto de informar, as rádios inflamavam, quando não provocavam. Entre a cumplicidade e a divulgação dos acontecimentos, entre a preocupação de pegar testemunho dos manifestantes e a chamada manifestação, existe mais de uma linha que foi ultrapassada alegremente. Nos dias 10 e 11 de maio, houve noites de barricadas nos bairros latinos, e no dia 13, os sindicatos declararam uma greve geral. No dia 13, mais de 1 milhão de pessoas se manifestaram em Paris. No dia 19 de maio, havia 10 milhões de grevistas. Je vois des casques qui sortent de cette fumée et qui continuent de charger tandis que les manifestants sont forcés de reculer et effectivement ces manifestants. Logo se viu que o 68 tinha duas caras. Os estudantes queriam mudar o mundo e os trabalhadores gostariam de melhores condições de trabalho e salários mais justos. Alguns trabalhadores agradeciam a solidariedade dos estudantes, mas negavam a unir-se a eles. O governo ameaçou cortar as linhas telefônicas que conectavam os estúdios e os transmissores das emissoras periféricas. No dia 23 de maio, bloqueou as frequências que conectavam as unidades móveis que faziam as transmissões ao vivo. Foi quando os repórteres encontraram uma solução alternativa: ir até os edifícios das ruas mais movimentadas, subir até os andares mais altos e pedir aos seus moradores para transmitir a partir dali. Ce sont des dizaines, des centaines de cailloux, de pavés qui volent maintenant. Des voitures sont remontées. Aïe la vache. Dans la main, il y a 2 voitures, 4 voitures qui sont retournées. No dia 27 de maio, foi firmado um acordo entre os patronais, os sindicatos e o governo, e assim a greve geral terminava. No dia 30, o presidente General de Gaulle anunciou a dissolução do parlamento e a convocação de novas eleições. Le peuple se ressaisira. Le progrès, l'indépendance et la paix l'emporteront avec la liberté. Vive la République!
No dia 30, quem ocupou as ruas de Paris foram os partidários de De Gaulle, e novamente estava permitido o uso das unidades móveis. Mais de 2 milhões de partidários foram às ruas. Em junho, a direita teria a maioria do Congresso, mas depois de maio nada seria igual no rádio francês. Poucos anos depois estava reorganizado o sistema público de rádio e televisão francês, e surgiram as primeiras rádios livres. Você está ouvindo o CoutoCast.